Então, agora nós vamos para a nossa aula de português. A nossa aula de português hoje ela vai ser bem restrita, porque a tia vai apenas realizar a correção da página 86 e não vai dar outro conteúdo. Por quê? Porque agora nós vamos estar adentrando ao volume 3, certo? E aí a gente vai deixar, né, para poder iniciar esse volume na próxima semana, para poder equilibrar bem direitinho, né? Na próxima semana, na segunda-feira, eu trabalho a questão da leitura, quando for na terça eu trabalho a questão da gramática. Aí se eu iniciar hoje, já vai ficar cortado, né? Porque hoje, né, nós temos gramática, e aí fica a parte de texto. Então, para poder a gente iniciar tudo ao mesmo tempo, na próxima semana a gente dá início, né, ao volume 3, tá bom? Então, hoje nós só vamos fazer de português a nossa correção, que está na página 86. Peguem aí os livros de vocês para a gente estar corrigindo. Era muito fácil, né, a atividade da página 86, que é o complemento para a gente estar concretizando a nossa revisão, né, de todos os conteúdos que nós vimos aí no volume 2 de português. Então, na letra B dizia assim, né, com relação à letra A, que foi a atividade que nós corrigimos na aula anterior, que mandava que você escrevesse, só para vocês relembrar, que vocês escrevessem os títulos, né, dos livros que as palavras fossem acentuadas. Que vocês colocaram Atlântida, Mágico e Príncipe. Foi isso? Na letra A. E na letra B ele pergunta qual é a posição da sílaba tônica dessas palavras. Qual é a posição? A posição é que elas têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Aí ele pergunta, com base na sua resposta, explique por que essas palavras recebem acento grave. Aí você vai botar, porque toda palavra é acentuada na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. E toda palavra proparoxítona, ela é obrigatoriamente acentuada na antepenúltima sílaba, certo? Então, a sua resposta deve ser isso. São duas respostas. A primeira é qual é a posição da sílaba tônica dessas palavras. Você vai dizer que é a antepenúltima sílaba. E depois você vai explicar por que elas são, né? Porque elas recebem acento. Aí você vai dizer, porque toda palavra proparoxítona é acentuada na antepenúltima sílaba. Lembre-se, duas perguntas, duas respostas, né? Na nona questão, você está fazendo a correspondência com o significado de algumas palavras, né, em outras regiões. Você observou que nós estudamos sobre a variação linguística e que essa variação linguística, as palavras variam, ou seja, né, as palavras podem ser diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, para mexerica, você deve ter colocado aí bergamota, que é utilizado lá na região sul, certo? Para catraca, você deve ter botado roleta, que também, né, é utilizado lá na região sul. Para apontador de lápis, você deve ter botado lapiseira, que é típica da nossa região, né, que é a região nordeste. E para abóbora, você deve ter colocado quadro, que é girimum, que pertence à região norte. Mas vocês sabem que a gente também utiliza o termo girimum em nossa região, né? É muito difícil a gente chamar, né, abóbora, né? Nós chamamos girimum mesmo. Na 10ª questão, você vai estar completando com as palavras que estavam dentro do retângulo. Essas palavras são verbos de enunciação. Quando é que os verbos são de enunciação? Quando eles introduzem o diálogo dos personagens ou quando eles expressam a fala dos personagens. Aí você tem letra A, socorro, aí você deve ter completado, gritar os meninos de dentro do buraco. B, a mãe, você deve ter completado, pediu a filha, fecha a porta. C, alguns dinossauros eram herbívoros porque se alimentavam de ervas. Você deve ter completado com, explicou o professor. D, o meteorologista, você deve ter completado com, informou, amanhã o dia será chuvoso. Eu que sofri a falta, você deve ter completado, reclamou o jogador. E por último, eba, você deve ter completado, comemorou o menino ao ganhar o presente, certo? Então, nossa aula de português era sobre isso, né?
Somente a correção. Concretizamos aí todo o volume 2, não foi? Da nossa parte de português. Fizemos todas as atividades, não deixamos nenhuma atividade sem fazer, né? E corrigimos todas. Portanto, próxima semana estaremos iniciando com o volume 3, certo?